Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os inscritos do canal, né? Estou aqui mais uma vez com esse mini baixo, né? Foi feito com pallets, tá? Madeira de pallets, tá? E o captador aqui, ó, de ukulele, ele tá sem bateria, como vocês estão vendo, ó, tá? Mas ele tá ligado na energia, ó. Aqui eu fiz um esquema para o fio que sai da bateria, ó, né? Ele vem para cá, ó. O fio que sai da bateria, você vê que tem um preto, né? E um vermelho. Um é positivo e outro é negativo, tá? Eu tenho aqui a bateria, aqui, ó. A tampinha com as baterias, ó. Mas eu não tô ligando com bateria, tá? Eu tô ligando direto na energia com carregador de celular, tá? De 5 volts. Eu fiz esse esquema de ligação, porque às vezes essa bateria acaba e, né, aqui perto de casa não é todo lugar que tem e você fica na mão. Mas eu vou fazer uma entrada aqui, né, fêmea P4, para me ligar aqui igual a entrada de fonte do teclado, tá, pessoal? Eu vou dar aqui algumas dicas para você que está iniciando no contrabaixo, tá? E começa para quem está iniciando, né? E eu quero dizer que você pode fazer o seu contrabaixo. Esse contrabaixo aqui, ele tem uma escala reduzida, 19 traste, tá? Mas 100% afinado. Baixo ficou muito afinado. Essa madeira do braço aqui, ó, atrás, você pode ver que essa madeira aqui era uma madeira que estava muito brocada mesmo aqui, ó. Aqui era um buraco que tinha, tá? Peguei uma madeira no pallet e tá aqui, essa madeira aqui já tinha um buraco aqui, ó. E eu coloquei pó de madeira, super bom, tampei aqui. Tinha algumas rachaduras aqui ainda falta até eu dar um acabamento. E essa madeira aqui era um pedaço de uma cama que foi feito o braço, tá? Aqui ainda tá com um verniz ainda da madeira, né? Aquelas madeiras da laterais da cama, que ficam laterais, tá? Então eu aproveitei para fazer esse instrumento, né? O custo desse instrumento foi muito pouco, porque eu já tinha, né, essas tarraxas aqui, né? Que para essas cordas aqui não é apropriada, né? Não é apropriado, você tem que fazer uma adaptação, porque essas cordas aqui, elas são tipo uma borracha, né? E elas acabam que deslizando aqui. E as mais grossas, elas não encaixam no buraco onde entra, né, a corda, né? Até porque essas taxas são para cordas de aço, que são um pouco mais finas. Essas cordas aqui, elas são mais grossas. Se você for ver a corda minha, ela é bem grossa mesmo. Bem grossa mesmo, entendeu? Então, para você encaixar essa corda aqui nessa tarraxa, que é aquela que você usa no baixo, você tem que esticar ela para ela afinar, para ela poder entrar aqui nessa tarraxa, tá? Porque os ukebés ou os ukulele baixo que usa essa corda aqui, ele usa uma tarraxa própria para ele,
ela é preta e aqui na ponta da tarraxa tem tipo assim uma arruela, que é pra quando você apertar a corda ela não escapulir. Porque se você não souber que você estica, você aperta, mas ela escapole, tá? Então, o que eu comprei daqui foi essas cordas, né? Me custou R$ 83, eu comprei pelo Mercado Livre, mas você pode comprar na Shopee, na AliExpress, qualquer loja dessas daí da China que você pode pedir, né? Só tem que ter paciência para chegar, que demora um pouquinho, tá? Esse traste aqui que eu botei não é o ideal, tá? Só tá aqui por enquanto, esses trastes, né? São trastes de violão, aqueles trastes finos ainda. Então eu botei aqui só para ficar. Entendeu? Então eu botei esses trastes aqui, mas é pra não ficar flat, né? Então você pode construir. Bom, a madeira aqui do corpo, como eu falei, é de tábua de palhas, né? Eu até ainda nem deu acabamento. Tem umas marcas de fralda de prego aqui, ó, que até ainda precisa tampar ainda, né? E eu tô esperando entrar aí mais dinheiro para me comprar uma lixadeira, para me dar um acabamento mais bacana aqui, dar uma ajeitada, né? Eu botei essa peça improvisada para botar a corda de aço. Eu testei a corda de aço, ela também afinou, só que ela quis dar uma empenada no braço, né? Porque a corda do braço, eu acredito que aquela corda que eu tinha, ela era uma corda de alta tensão. Se você for fazer um instrumento desse, você pode botar a corda de baixo também, mas coloca uma corda leve, de uma tensão leve, entendeu? E se você gostar de uma tensão mais pesada, você pode botar, mas aí você vai ter que botar um tensor, né? Você sabe que a corda do baixo ela é mais grossa e ela a tensão muito maior, tá? Então, o que eu comprei daqui só foi essa corda mesmo. Esse cavalete que tá aqui, ele tá aqui improvisado. Eu vou fazer um cavalete mais elaborado, mais trabalhado. Muita coisa aqui nesse instrumento aqui vai mudar, tá, pessoal? Muita coisa vai, não tem nenhum acabamento aqui ainda. Eu só fiz montar mesmo para me estudar, porque eu sou baixista profissional, eu tenho bastante noção, né? Eu sei os fundamentos que precisa para tocar o baixo, né? Eu sou baixista profissional, mas como eu gosto dos instrumentos que tem som grave, eu montei, né? Estou ensinando meu filho a tocar aqui, ukulele soprano, né? Minha esposa também está estudando também um pouco. Então, né, eu achei que estava na hora de eu colocar um contrabaixo, né? Porque minha esposa está aprendendo a tocar violão, meu filho ukulele. Eu não ia tocar outro ukulele, né? Ou vou tocar um instrumento melódico, fazer um solo, ou vou meter um baixo, né? E aí tive a ideia de fazer esse contrabaixo, tá? Lembrando que, né, eu sou luthier, já venho fazendo instrumentos há algum tempo, né? Há bastante tempo. Antes de eu fazer instrumento, eu venho estudando música, né? Há muito tempo atrás, né? Eu comecei estudando violão no ano de 95, né? Eu comecei minhas primeiras aulas de violão, né? Foi a época que eu entrei na igreja pela primeira vez, que eu me encontrei com Deus, que eu aceitei Jesus, eu fui batizado nessa época. Então, em 95, eu acredito que eu tinha 12 anos, né? E passei um ano ainda na igreja. Foi onde eu aprendi as minhas primeiras notas, eu aprendi, né? Naquela época eu só sabia notas naturais, eu não sabia notas dissonantes do violão, eu não sabia vários ritmos, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? No violão. Então a minha primeira contato com a música foi nesse ano aí, de 95, entendeu? Passei aí uns 7 anos, 6 anos afastado da presença de Deus. Durante esse tempo eu não estudei nada, não toquei nada e quase que esquecia tudo que eu tinha aprendido. Mas quando eu retomei no ano de 2002, né, eu voltei a estudar de novo, né,
comprei um violão, retomei minhas aulas de violão, que foi o primeiro instrumento que eu aprendi, né? Lá, né? Tô contando aqui um pouco da minha história, tá, pessoal? Se você não achar interessante, depois você pode passar o vídeo mais para frente e ouvir só o que você achar interessante, tá? Esse vídeo. Então depois eu retomei meus estudos, né? Fui para uma igreja que tem músico muito bom até hoje, né? Os meus pastores, os meus mestres, aqueles que me discipularam quando eu me reconciliei com Deus, a igreja ali até hoje tem músico muito conceituado, né? E logo quando eu cheguei lá, eu peguei muita dica, muita aula com os músicos. Lá tinha uma banda, né? Que é a banda muito conhecida aqui no bairro que eu moro, que é a banda J. E aqui por lá eu pegava uma dica com uma dica com o outro, né? Muitos irmãos no início me ajudaram, né? Cifrando hinos para mim, me ensinando acordes que eu não sabia, né? E assim eu fui levando, né? Só que chegou um tempo que eu vi a necessidade de eu estudar, né? Porque quando você vai estudar, você vai pegar uma aula toda detalhada, né? Você vai pegar desde o básico, passo a passo, sem pular nenhuma etapa. Quando você vai estudar música, você vai pegar a aula assim, passo a passo, né? Não é que nem às vezes quando você pega uma aula com um aqui, com o outro ali, que às vezes um te ensina um conteúdo que é para quem está iniciante, o outro já te passa um conteúdo já mais avançado e você já fica com a mente meio embaralhada, né? Um te ensina e você aprende, outro te ensina, mas você não consegue absorver aquela explicação, né? Isso acontece quando você aprende na marra, né? Mas se você tem a oportunidade de estudar mesmo, eu aconselho que você estude, faça o curso, né? Pegue desde o básico, não tenha pressa, não pule etapa, né? Para que você venha ter uma maturidade musical depois lá na frente. Porque uma coisa puxa a outra. Quando você está iniciando, né, você vai aprender uma música fácil, ou um louvor da igreja que seja fácil, né? Mas se você ficar só nisso, daqui a pouco você vai querer tocar um hino do seu repertório, ou uma música do seu gosto, né, da sua preferência musical, e você não vai conseguir porque aquela música ou aquele louvor, ele tem um nível de dificuldade que você ainda não alcançou ainda, né? Porque toda a música, todo o hino, estou falando aqui para pessoas que gostam, né, de música secular, e também para nossos irmãos em Cristo, né, que sabe que cada hino ele tem um grau de dificuldade, né? Tem arranjos que são básicos, que uma pessoa que está iniciando pode aprender e tocar, mas há arranjos que são mais difíceis, são mais elaborados, que uma pessoa que está iniciando não vai conseguir tocar. Então você precisa estudar desde o básico até o avançado, para você, né, lá na frente ter uma base sólida, né? É que nem o cristão, né, quando ele vem para Cristo, para a igreja, ele aceita Jesus, né, ele precisa ler a Bíblia diariamente, participar dos estudos, escola bíblica, né, para ele ter uma base sólida, para que ele venha permanecer no Evangelho, né? Por que muitos entram e saem? Porque eles acabam que não tem uma base. E na música não é diferente, né? Se você é evangélico, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Se você não é, né, entenda o raciocínio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que você não pode pular etapa, porque se você está iniciando e você tem o desejo de tocar uma música do seu gosto, né, você precisa primeiro conhecer o instrumento, né, porque todo instrumento tem suas limitações. Tipo esse instrumento que eu estou tocando tem limitações. Ele é um instrumento grave, ele não tem muitas notas agudas, né? Então eu preciso, se eu for tocar baixo e eu quero fazer um solo com notas agudas no baixo, né, eu não vou ter essa possibilidade, né? Porque até as notas que a gente chama de aguda no baixo, elas são graves,
né? Mas são graves, né, em relação aos instrumentos agudos, né? Então você não pode pular etapa, tá? Não pule etapa. É um conselho que eu estou dando para você aqui, antes de entrar no assunto que eu quero entrar. Estou dando esses conselhos. Não pule etapa. E se você quer aprender para tocar o seu instrumento só mesmo por hobby, você vai ter que se dedicar do mesmo jeito como alguém que pretende seguir carreira de músico, porque não tem como você aprender sem estudar, sem se dedicar, não tem. Você vai ter que, de um jeito ou de outro, empregar tempo, né, e bater cabeça com exercícios para você aprender aquela música, aquele louvor, vencer aquele desafio que está na sua frente, aquele desafio musical, tá? Então, pessoal, o contrabaixo, né, ele pode ser tocado com um arco, né? A gente vê que ele é baixo bem grande, que é tocado nas orquestras, que é tocado com arco, mas ele também pode ser tocado com pizzicato, né? São com as pontas dos dedos. E esse instrumento aqui também, a gente toca com os dedos, né? Que no caso a gente não usa o arco, né? Vai usar os dedos. Esse instrumento com esse tipo de corda, ele vai ser tocado muito parecido com o de corda de aço, porém, né, não vai ficar muito legal fazer aqueles slaps, aqueles arranjos que se faz com corda de aço, né? Porque quando você bate a corda com o dedo, você dá-lhe aquela lapada, a corda ela bate no traste e dá aquele som. Aqui vai ter um som, mas não aquele que você esperaria para fazer esse tipo de arranjo de técnica, né? Então vamos lá. Quando a gente vai tocar o contrabaixo, né, a gente geralmente vai procurar saber qual é a tonalidade que está sendo tocada a música. Se for o dó, né, alguém estiver tocando um instrumento de harmonia e estiver ali tocando no campo harmônico de dó, né, você vai ter que tocar também na tonalidade de dó, sendo que no contrabaixo a gente pode fazer harmonia também, né? Contrabaixo você pode tocar melodia e harmonia, mas, né, se alguém estiver fazendo a melodia, a harmonia, no caso no violão, no teclado, não precisa você fazer harmonia, né? Você vai fazer uma base de acompanhamento, né? Alguém está tocando em dó, você de repente está ali com o seu instrumento, com o seu contrabaixo, pode ser um desses, pode ser um maior, né? E de repente você quer tocar e você me diz, mas como que eu vou tocar? Você precisa, no baixo, aprender escalas, né? Porque os acordes, eles são montados com a nota das escalas, né? A escala nada mais é do que as notas tocadas individualmente, né? Então isso aqui é uma escala de dó. Isso aqui é uma escala de dó, né? E quando você vai tocar o contrabaixo, né, você vai tocar as notas da escala, porém as notas que você vai usar são as notas que são usadas na formação dos acordes. No caso, né, o acorde de dó, ele é formado pelo primeiro, terceiro e quinto grau, né? E você vai usar, se for acorde maior, né, o dó, o mi e o sol. Você vai fazer isso aqui. Dó, você vai achar a nota dó, dó, o mi e o sol. Aí você vai procurar saber qual é o ritmo dessa música, né? Para você criar uma linha rítmica e melódica, né? Se for, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar uns exemplos aqui, pessoal, de ritmos fáceis, tá? Tipo, você quer tocar um hino da harpa, um hino do seu inário, do cantor cristão, ou você quer cantar uma música da sua região,
mas que seja no ritmo que eu vou te ensinar aqui, tá? Eu vou passar coisas avançadas ou difíceis, até porque eu não sou baixista profissional, mas o que eu vou te passar aqui, pode ter certeza que pode servir muito, tá? Então vamos lá. Vamos supor que você vai tocar uma guarana, o hino que você vai tocar na igreja, né? De repente é uma guarana. Como que você vai tocar? A guarana ela é um compasso 3/4, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. E o baixo, né? Ele vai tocar as notas do acorde, como eu falei, que é o primeiro, terceiro e quinto grau. Então, se você fosse tocar uma música ou um hino que começasse em dó no ritmo de guarana, seria assim na nota dó. Né? No caso, você precisa ter um pouco de conhecimento para você saber acompanhar as notas que viriam depois, né? É bom, né? Para poder você não ficar na mão, né? Porque você diz assim, mas a primeira nota é dó, né? Eu vou fazer as notas do acorde. Mas todas as notas que vierem depois, você vai tocar as notas do acorde. Você só precisa saber as escalas. E de cada escala, né, você precisa saber os arpejos, porque você vai usar os arpejos. Por exemplo, se você vai tocar música em dó, você já achou aqui, né, o dó. Vamos supor que a segunda nota seja o sol. Você vai pegar o sol, posicionar o sol aqui, ó, a corda Mi na terceira casa, e vai procurar a terça e a quinta, né, de sol. Aí você vai continuar, ó. Você está em dó, né? Aí você vai seguir para o sol. Você entendeu? E daí vamos supor que entre um Fá. Aí você vai seguir para o Fá, sempre usando as notas dos acordes, que o acorde é formado pela primeira, terceira e a quinta nota, ou seja, primeiro, terceiro e quinto grau. Você vai sempre procurar o primeiro, terceiro e quinto grau de cada escala. E aí, se você vai para o Fá, você sabe que o arpejo de Fá é Fá, Lá, Dó. Então é isso, eu fiz aqui uma sequência com o acorde de Dó, o de Sol, o de Fá e voltando para o Dó. Então aí você vai pegar agora, já que você já sabe, e vai tocar sem parar o arpejo de Dó, né, que seria as notas do acorde, né, arpejada. De Sol a mesma coisa, as notas do acorde de Sol arpejado, e de Fá as notas do acorde arpejado. E você precisa conhecer o campo harmônico, né? O ideal, você que vai tocar baixo, né? O ideal é que você já tenha um conhecimento de algum instrumento de harmonia, seja violão, teclado, cavaquinho, banjo. O ideal é isso, né? Porque aí você vai ter uma noção do que eu estou falando. Se você não tem nenhuma base, né, o que eu estou falando aqui para você não vai fazer nenhum sentido, né? Mas se você já tem uma base, né,
já conhece os acordes, os campos harmônicos. Você só não sabe como se toca no contrabaixo, né? Você apenas vai aplicar, né, o que você já sabe no baixo, né, usando os arpejos, né? Se fosse em bolero, vai mudar o ritmo, né? Ó, o solfejo rítmico da guarana, né, é tati, ti tati tati tati, ti tati tati tati, ti tati tati tati. Então, porque o compasso é 3/4. 1, 2, 3, tati, ti tati tati. O baixo vai fazer tan 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 tan. E a pessoa que vai tocar harmonia vai tocar ou violão ou teclado, vai fazer tati, ti tati tati tati, e o baixo vai fazer Se você tiver alguma dúvida, não entendeu o que eu estou falando, você pode botar nos comentários aí, depois comentar, e depois eu posso tentar simplificar de uma outra forma para você entender, para que você não fique sem entender, tá? Mas o bom, o ideal, o que eu aconselho você que deseja tocar baixo, é que você aprenda primeiro um instrumento de harmonia, entendeu? Como eu falei ainda agora, violão, teclado, cavaquinho. Porque quando você conhecer como se forma uma harmonia, fica mais fácil para você depois tentar aprender o contrabaixo. Olha, nunca peguei aula com professor de contrabaixo, sim. Mas como eu estudei muito formação de acorde e escalas, então eu não tenho dificuldade de entender isso que eu estou falando para vocês aqui, tá? Então, se fosse outro ritmo, bolero, né? Se fosse bolero, ia mudar só o ritmo, né? Se fosse bolero, ia mudar só o ritmo, mas você ia continuar usando os arpejos, as notas do acorde para fazer o acompanhamento no contrabaixo. Claro que há várias formas de fazer acompanhamento no baixo, né? Você pode fazer até o solo da música no baixo. Você pode sair dessa linha aqui de acompanhamento e criar uma frase e improvisar também no baixo, né? Mas, né, isso aí já é algo que uma pessoa que já está no estudo bem avançado do baixo que vai fazer. Porque o ideal é que você comece do básico e entenda primeiro as coisas básicas, para depois você procurar voos mais altos, né? Que é o que eu digo, né? Eu dou aula na minha residência aqui, da minha casa. Eu falo para todos os meus alunos: olha, não pula a etapa. Se você quer ser bom, você tem que estudar na teoria e na prática. Você tem que buscar conhecimento da história do instrumento, conhecer as partes do seu instrumento, que corda ele usa, né? Qual é a tessitura do seu instrumento, se o seu instrumento está numa tessitura aguda, grave,
né? Que o baixo, que a gente está aqui, que é um baixo, né? Ele também é... Desculpe. Ele também, nas orquestras, né? Ele faz solo, né? Com aqueles arcos, né? Ele faz solo. E geralmente ele faz a voz mais grave, né? Quando ele está num quarteto, né? Ele faz a voz mais grave, assim como um coral, né? No coral, a pessoa que tem a voz mais grave, faz o baixo, ela vai fazer a quarta voz, né? O baixo ele pode fazer também isso. Então há várias possibilidades de você usar o baixo, né? Você pode usar para fazer acompanhamento. Você pode fazer o acompanhamento e no meio do acompanhamento fazer improvisos. E você pode também usar o contrabaixo. De repente você tem aí um grupo, né? Onde alguém toca flauta, ou toca violino, outro aí você tem um quarteto, uma partitura para 4 pessoas, e aí você pode colocar o baixo, ao invés dele fazer acompanhamento, ele vai fazer a voz, a quarta voz, né? A voz mais grave. Então, essas são as possibilidades que você pode usar no contrabaixo, tá, pessoal? Espero ter explicado alguma coisa, ter ajudado de alguma forma, né? Se a minha explicação não foi boa, procure um professor aí na sua cidade, no seu bairro, né? E fique atento à explicação que ele lhe der. Procure bons professores, né, que estudaram, né? E estudaram com pessoas que entendem do assunto, e aí você vai só crescer. Você vai só progredir nos seus estudos, né? Musicalmente você vai, né, decolar. Porque se você quer evoluir, seja qual o instrumento que você pretende, mas se você tem preguiça de estudar e você só quer pegar o seu instrumento só para tocar, não quer fazer os exercícios, né, aqui para a movimentação dos dedos, das escalas, não quer aprender essas coisas, você não vai muito longe. Desculpe lhe dizer, né? Se você tem preguiça, você não vai muito longe. Porque tem muitos YouTubers que eles facilitam demais. Olha, venha pra cá, assista a nossa aula que nós vamos estar disponível. E o que você ia aprender em 5 anos, você vai aprender em 3 meses. Isso daí, pessoal, só um milagre de Deus. Claro que você pode aprender ou alcançar o seu objetivo musicalmente, né, num espaço de tempo muito menor, se você empregar mais tempo, se você se dedicar mais, né, você vai aprender mais do que alguém que quase não estuda. Isso aí é fato. Quanto mais você se dedicar a estudar, mais rápido você vai aprender. Mas se você pega no instrumento só rapidinho, você vai aprender, mas vai ser devagar, tá? Eu quero deixar essa dica aí para vocês, tá? Né? Eu estou praticando esse instrumento aqui e estou pegando o jeito de tocar o baixo, né? Eu sou baixista profissional, como já falei, mas as bases são essas, pessoal, tá? E você pode tocar também a valsa. Então é isso aí, pessoal, tá? Eu passei aqui um pouco de como você pode tocar o baixo, dei alguns conselhos,
falei um pouco da construção, né, do instrumento, né? Você percebe que aqui não tem bateria, mas o cabo está aqui, ó, ele está conectado numa caixa, né? Ó, e o som que está saindo é amplificado, tá? Você pode fazer, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá? E deixe seu like. Aqui esses instrumentos são instrumentos artesanais, né? Que eu fiz aqui na minha residência com pouca madeira que eu tinha, né? A escala desse baixo eu esqueci de dizer, mas eu tirei de uma tábua. Eu não sei dizer que madeira é essa, né? Conheço algumas madeiras. Eu fiz um curso de luthier, mas fiquei apenas 4 meses, não concluí, né, o curso, né? Mas durante esses 4 meses eu aprendi muita coisa, até porque antes de eu ir para esse curso eu já venho trabalhando como luthier e fazendo alguns trabalhos, né? Essas madeiras que são utilizadas em móveis e que são utilizadas na construção de casas de madeira, eu não tenho conhecimento, né? Então por isso eu não vou dizer, mas algumas madeiras que são usadas na construção dos instrumentos, aí ó, algumas delas eu já conheço porque eu aprendi no curso que eu fiz, tá, pessoal? Então é isso aí, tá? Se inscreva, deixe seu like, se você quiser ajudar no canal com qualquer valor. Eu também dou aula, tá, pessoal? Se você quiser pegar aula com nós, né, eu vou deixar o número aí. Você pode pegar aulas online pelo WhatsApp, tá? Você pode pegar e entrar em contato com nós, né? E eu posso estar aí atendendo você de acordo com a sua necessidade, né? Alguns instrumentos que eu dou aula aqui, tipo saxofone, esses eu não dou online porque eu estou sem saxofone, né? Se você quiser pegar o de violão, tipo ukulele, banjo-ukulele, né? Inclusive eu tenho aqui o meu que eu fiz, ó, artesanal, tá? Ó, ele era um pandeiro, tá? Tirei aquelas pecinhas, né? E tá aqui, ó, tá? A gente tem aqui para ensinar para você o ukulele. É a mesma afinação do ukulele, o banjo-ukulele, tá? Então não tem problema nenhum você estudar o ukulele com nós, se eu for utilizar o banjo-ukulele na hora, mas eu tenho um ukulele soprano também que meu filho utiliza. E vamos chegando ao final do vídeo, tá, pessoal? Esse eu acho que é o vídeo mais longo que eu estou fazendo pro canal. E em breve estarei fazendo live também. Vou fazer a verificação do meu canal, vou esperar a resposta. Em breve estarei fazendo live, tá? E é isso aí. Fique com Deus e até a próxima.